Lista de materiais, vamos precisar de 3 novelos de amigurumi maxi. As cores são 6161, 1317 e 4093. Vamos usar também uma agulha de crochê número 4mm, tesoura para remate, agulha de costura número 13mm, que é aquela de tapeçaria, marcadores e olhos. Vamos começar então. Uma dica que eu vou dar, que eu sempre tiro nos meus workshops, é como tirar o fio do meio. Esse novelo aqui, ele não tem o sistema de puxe fácil. Então, o que eu faço? Eu coloco o meu dedo aqui no meio do novelo e eu saio aqui do outro lado. Se o novelo for maior, por exemplo, um barroco, coloco os dedos dos dois lados e quando o dedo se encontrar, a gente puxa, ó. Então, você tem que deixar, ó, fazer abrir esse buraquinho, vem com uma agulha e puxa bem no meio. Ó, e ele sai com facilidade. Claro que às vezes não acontece isso. Tem novelos que já vem tudo empapuçado lá dentro, mas assim, 90% dá pra tirar desse jeito. Vamos começar então. Vou fazer o anel mágico. Já tem vídeo aqui no meu canal explicando como faz. Eu vou vir aqui por baixo, vou fazer uma corrente. E agora eu vou trabalhar 6 pontos baixos aqui dentro. A corrente não conta como o primeiro ponto. Feitos 6 pontos, vamos fechar o anel mágico. E agora, a gente vai trabalhar fazendo 2 pontos baixos em cada ponto de base, que é a mesma coisa que um aumento em cada lugar. Então, assim, vamos vir direto, sem fechar a carreira, no primeiro ponto, e já vamos trabalhar o ponto baixo. Eu já enrosco aqui e eu dou uma ajeitada no miolo pra ele não ficar torto. E já vou começar fazendo 2 pontos baixos em cada um. O marcador a gente vai colocar aqui no primeiro ponto. Se você não tiver marcador em casa, você pode utilizar alfinete, você pode utilizar o próprio fio para demarcar ali. Vamos colocar o marcador, fica mais fácil para vocês visualizarem. Então, vamos trabalhar 2 pontos baixos para cada ponto de base. No total, vamos ter 12 pontos. Chegando aqui no final, vou retirar o meu marcador. Vou fazer a minha próxima carreira. Então, eu vou sempre começar com um ponto baixo sozinho. Então, aqui é o primeiro ponto da próxima carreira. E eu vou colocar o marcador nele mesmo. Nessa carreira, a gente vai fazer um ponto e um aumento, que é um ponto sozinho e no próximo 2 juntos. E eu vou fazer isso até o final. Um ponto e um aumento. Finalizamos essa carreira. Cheguei no marcador, vou retirar ele. Vou fazer um ponto para começar a minha próxima carreira. E já vou colocar o marcador para não ter perigo de me perder de novo. Nessa carreira, vamos fazer 2 pontos e um aumento. Então, eu vou ter um ponto, que é esse do marcador. Vou fazer mais um ponto. E no próximo, eu vou fazer 2 juntos. Novamente, um sozinho, mais um sozinho. E no próximo, 2 juntos. E vamos repetir esse mesmo processo até o final. Mais uma carreira finalizada, vou fazer outra, retiro o marcador. E agora, vamos fazer 3 pontos e um aumento. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, e no próximo eu faço os 2 juntos, que é o aumento. E não esqueça
de marcar o começo. Se você não tem prática, sempre use o marcador. Se você já tem um pouco mais de prática, como eu, não precisa utilizar, você já vai saber o caminho. Mas sempre coloque para não ter perigo de você errar nenhum ponto e ter que desmanchar. E a gente vai repetir isso até o final, 3 pontos e o aumento. Isso tudo, vocês podem reparar que é uma sequência. Cada carreira vai aumentar 1 ponto de distância entre os aumentos. Então, você vai fazer até chegar 5 pontos e o aumento. Aí eu volto pra gente fazer as próximas carreiras. Concluí aqui, então eu tô com um total de 5 pontos e o aumento. E agora vem a parte mais fácil, que eu sempre falo. Então, a gente vai começar a nova carreira. Vou fazer aqui um ponto baixo. E eu vou puxar esse fio mesmo, pra que eu deixei aqui, ó. Porque não precisa de marcador agora. A gente vai fazer um total de 7 carreiras, sem aumentar nenhum ponto. Então, você só vai fazer, ó, ponto baixo sobre cada ponto baixo de base. E quando você chegar ali nos aumentos, então, consequentemente, você não vai aumentar nada, ó. Você vai fazer ponto em cima de ponto. Pra quê? Pra ele começar a fechar e começar a formar o sorvetinho mesmo. São 7 carreiras e eu volto pra ir pra próxima cor. Eu finalizei aqui, então, ficou assim a cabeça do picolézinho. E agora eu mudei de cor, tô com o amarelinho. A gente vai fazer agora 8 carreiras sem aumentar nada. Essa troca de cor tem um vídeo explicando aqui no canal, o link tá no box de informação. Tudo que vocês precisam saber sempre vai estar aqui embaixo, tá bom? E também pode colocar nos comentários aí o que vocês estão achando. Então, eu vou fazer essas 8 carreiras e volto com vocês pra mudar de cor novamente. Bom, então eu dei uma adiantada, tá? Por quê? Porque era só carreiras que não tinham motivo, assim, específico pra eu vir falar uma por uma. Era só carreiras sobre ponto. Então, eu fiz, recapitulando, 8 carreiras de amarelo, tá bom? E no lilás, eu fiz 7 carreiras. Por que 7? Porque aqui na cabeça, lembra que a gente fez somente 7 carreiras sem aumento? Aqui que eu priorizei um pouquinho maior, porque a gente vai fazer olho, boquinha e tudo. E aqui, volta 7 de novo, e agora a gente vai começar a diminuir. Aqui ficou a parte de trás, tá? Então, antes da gente começar a diminuir, eu já vou ensinar a posicionar os olhos e a fazer uma costura, sim, simplesinha, mas que vai dar um detalhe todo especial. Então, vamos lá. Como essa aqui eu não tô seguindo receita, eu tô fazendo assim, de fotos que eu vi no Pinterest e tudo mais, eu vou posicionar de acordo com o que eu acho melhor, que vai ser mais ou menos aqui, ó. Vai ser entre a 3ª e a 4ª carreira do amarelo. Esse olhinho aqui, ele é da Círculo, número 12, tá bom? Eu queria pôr um olhinho até um pouquinho maior, mas eu não tinha, tá? E aqui tá a trava. A trava a gente vai colocar por último, por quê? Porque eu quero fazer um leve bordadinho aqui. Eu quero fazer um olho diferente. Então, eu vou pegar um fio preto do amigurumi normal agora, porque são detalhes. Então, você pode, se você estiver usando o amigurumi maxi, você pode utilizar o fio amigurumi normal pra fazer esse bordado. Pode usar um Cleia. Eu não aconselho muito o Anne. O Anne, ele não é tão torcido, ele pode esfiapar um pouquinho. Então, usa o Cleia, uma meada, tipo maxi mouliné, que vai ficar lindo também. Dei um zoom melhor pra vocês enxergarem. Eu começo aqui, então, em qualquer lado, só pra eu ter depois um arremate. Eu quero fazer uns cílios, então, os cílios eu já vou demarcar aonde que eu quero. E eu vou estar utilizando esses alfinetezinhos aqui, que são da Círculo, só pra eu saber a posição que é. E olha o detalhe dele, ele é um cristalzinho, sabe? Ele é bem fofo. E vem nessa caixinha aqui, ó. Então, vamos lá. Os cílios, eu quero que venha aqui e aqui. Porque eu quero uns cílios mais compridinho. E antes de eu começar a costurar, eu vou medir aqui, ó, mais ou menos. Então, é isso mesmo que eu quero. Vou retirar o olho, porque fica bem mais fácil. É uma técnica que eu comecei a adotar faz pouco tempo. Antes eu fazia tudo, pregava o olho pra depois costurar. Aí eu vi em alguns IGs do Instagram e vi que essa técnica era bem melhor. Então, ó, vou deixar um rabinho aqui pra depois eu arrematar
Vou retirar o primeiro alfinete e vou vir aqui, onde estava ele, e vou sair aqui dentro onde eu tinha posicionado o olho. E vou fazer o primeiro cílios. Ó, dessa forma aqui. Dá uma apertadinha, retiro o segundo alfinete e faço o segundo cílios. Em vez aqui, ó, de eu atravessar, então, eu vou atravessar pra baixo, porque eu quero ver como que vai ficar todo esse bordado. Ó, vamos desenroscar tudo aqui e vamos puxar. Quando eu vou puxar, ó, você dá uma segurada e vai ver como que ficou posicionadinho aqui. Vamos colocar o olho. Ó, pra mim tá ótimo, era isso que eu queria, tá? Você pode mudar, você pode fazer ele mais comprido pra cá. Eu quero mais delicadinho desse jeito mesmo. E agora a gente vai costurar a piscadinha dela, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é ver mais ou menos a distância que eu quero. Eu tenho que pegar nessa carreira aqui, ó, sempre similando os cílios com o olhinho. Então, eu vou pegar mais ou menos nessa aqui e vou mirar. Ó, eu posicionei mais ou menos como eu acho que vai ficar legal. Então, ele ficou desse jeito. Claro que depois ele vai apertar um pouquinho e vai ficar melhor. Pra mim, tá ótimo, então eu vou seguir isso aqui. Agora, eu vou pegar e vou retirar o marcadorzinho, só eu vou ficar com os 3 pontinhos aqui pra vocês verem. Ó, sem segredo nenhum, ficou aqui. Eu vou começar entrando nesse primeiro aqui. Ó, sempre dá uma apertadinha nele. Agora, eu vou entrar nesse último marcadorzinho aqui. Que ele vai dar exatamente no meio do ponto. Não tem problema se você precisar pegar no meio do ponto, tá bom? O importante é você deixar reto. E vou sair aqui no mesmo lugar pra terminar a piscadinha. Ó, e ela ficou dessa forma aqui. Eu vou aproveitar esse fio pra bordar a boquinha também, só que eu vou deixar o vídeo sem falar, um pouquinho mais acelerado pra vocês verem. Prontinho, gente. Pra arrematar, eu vou sair com a minha agulha aqui no mesmo lugar onde eu comecei. Vocês podem fazer isso, essa técnica, eu digo, de arremate, tá? Não o bordado. Quando vocês estiverem já com o bichinho cheio, fica até mais fácil. Geralmente, eu faço o quê? Eu encho, deixo esses 2 rabinhos pra cá pra depois fazer. Mas, em todo caso, eu vou fazer agora. Eu vou dar 2 nozinhos, ó. Eu não aperto muito pra ele não repuxar, ó. Ó, pra ele não deformar. Quando eu vejo que ele tá estourandinho ali, assim, no puxar, eu paro. E vou dar o segundo nozinho. E vou dar mais um, só por precaução. Prontinho. Agora, eu vou passar ele aqui pra trás. Quando você tá com o bichinho cheio, se torna bem mais fácil. E vou deixar. Quando eu terminar de encher, eu corto as pontas e ele vai ficar todinho aqui pra dentro. Bom, se a gente foi até 5 pontos de um aumento na carreira lá no começo, a gente vai começar com 5 pontos e uma diminuição. Então, vamos começar aqui, ó. 1, 2, aqui no caso seria o marcador.
3, 4, 5, e agora a gente vai fazer a diminuição. Pegamos somente a alcinha da frente e somente a alcinha da frente do próximo ponto. Puxamos o fio de dentro das duas, laça e tira todo mundo junto. Forma o ponto baixo como diminuição. E vamos repetir isso até o final. 5 pontos e uma diminuição. 2, 3, 4 e 5. Pegamos as duas alcinhas da frente de cada ponto e fazemos um pontinho baixo. Terminei a carreira e agora a gente vai fazer a mesma sequência, só que ao inverso. Como a gente fez 5, uma diminuição, agora são 4 pontos e diminui. Você vai fazendo essa sequência até chegar em um ponto e uma diminuição e eu volto para mostrar como finalizar a nossa peça. Lembrando que com 3 pontos e uma diminuição, você já pode começar a pôr a fibra. Com 2, você termina de pôr no restinho, tá bom? E eu esqueci de falar também que eu acabei de colocar a trava no olho aqui do nosso picolézinho. Bom, gente, aqui então, eu terminei toda a carreira de um ponto e uma diminuição. Nosso picolézinho tá assim. E quando a gente chega nessa parte, eu vou fazer mais algumas diminuições pra diminuir o tamanho desse buraco. Então, eu vou fazer uma diminuição atrás da outra, ó. Então, eu vou pegar aqui, deixo o ponto bem apertado. Ó, vou fazer mais uma. Vou fazer a segunda. E vou fazer a terceira. Terminado essas outras 3 diminuições, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo aqui no próximo ponto, ó. Então, introduzo minha agulha aqui, puxo o fio e finalizei. Eu vou cortar um fio um pouco comprido, de mais ou menos uns 20 centímetros. Não vou dar nenhuma corrente e vou puxar todo ele aqui. Ó, fica dessa forma aqui. Agora, eu vou pegar a agulha de tapeçaria pra finalizar. Vamos fazer o seguinte: eu vou pegar no próximo ponto somente uma alça, desse jeito aqui, e eu vou fazer como se fosse uns caseadinhos. Ó, você vai puxar toda a agulha pra cá. Venho no próximo e faço caseadinhos por todo esse buraquinho que ficou. Ele vai ficar meio repolhudinho pra cima, mas ele vai encolher depois. Ó, fazer isso até o final e sempre faça apenas em um sentido. Eu digo, se você tá indo assim, você não pode vir pra cá, tá bom? E vocês vão até o último ponto, que no caso é aquele ponto baixíssimo. Ó, que esse nozinho faz também. Ó. Terminado aqui, a gente vai puxar todo ele. Geralmente, eu ponho o dedo em cima pra ele dar uma baixadinha, mas como o fio amigurumi é mais grosso, tem que dar uma puxadinha pra cá. Ó. Ele fechou. E agora, eu vou arrematar. Então, eu vou pegar dentro desses outros pontos aqui. E vou passar a agulha pra ficar um buraquinho mais bonitinho, ó. Tá vendo que ele fica mais apertado. Eu vou dar um nozinho aqui só pra ficar firme. Desse jeito aqui. Introduzo a agulha no mesmo lugar e vou sair no próximo ponto assim. Puxo todo o meu fio, ó, ele vai desaparecer, tá vendo? E agora, eu vou
passar aqui por dentro de alguns pontos, desse jeito aqui, pra arrematar. Então, eu faço esse mesmo esquema várias vezes, que ele vai arrematar de uma forma bonita e não vai ter mais nenhum repuxado aqui. Daí, a gente vai ajeitando aqui pra ficar todo harmônico. Bom, então vamos lá. Eu vou fazer o anel mágico, eu já ensinei aqui no canal pra vocês. E vou fazer uma corrente e vou trabalhar aqui dentro 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou puxar aqui todo o meu fio. E, gente, eu vou fazer assim, uma coisa diferente, que vocês muito me pediram no Instagram, então me segue lá pra dar uma ajuda também. Toda a receita vai estar escrita aqui no box de informação e no Instagram também vai ter, tá bom? E agora, a gente vai trabalhar 2 pontos baixos em cada ponto desse de base, até termos um total de 12. Então, ó, 2 em cada um. Pode colocar o marcador no primeiro ponto pra você não se perder, ó. Então, aqui já tem 4. Terminei os 12. Você pode optar por fazer mais uma carreira, que seria um ponto e um aumento pra ficar com 18. Eu quero um palitinho um pouco menor, então eu vou trabalhar agora as carreiras fechadas, que é as carreiras sem aumento. Então, eu vou fazer um ponto em cada um de base por umas 5 ou 6 carreiras. E daí eu finalizo e costuro no sorvetinho. Bom, eu fiz então aqui, eu fiz um total de 5 carreiras apenas sem aumento. E agora eu vou costurar aqui no meu sorvetinho. E eu vou costurar da seguinte maneira. Eu vou pegar uma agulha de costura e vou costurar todo de maneira circular. Então, eu vou posicionar bem aqui, vou costurar aqui, viro aqui pro outro lado e costuro aqui. Já tem vídeo ensinando a costurar aqui no canal, vou deixar o link aqui no box de informação pra vocês também. Agora, eu volto com todos finalizados e mostrando pra vocês várias opções que vocês podem aí inventar. Esse foi o sorvetinho que eu terminei dessa videoaula, com essas opções de cores. Eu ainda vou passar um contorno, tipo de maquiagem mesmo aqui, pra dar um detalhezinho, eu vou passar um blush. E é assim que ficou a nossa sorvete, que na verdade é um picolé. Espero que vocês tenham gostado, me sigam lá no Instagram, no Face, nas redes sociais. E se inscreve principalmente aqui no canal pra me dar essa super ajuda, e eu conto com vocês pra divulgação também. Um beijo e até o próximo vídeo. Mostrando com detalhes o primeiro sorvetinho, eu fiz essa aqui com os granuladinhos, as costuras coloridas. Ele ficou bem grandão, ficou desse jeito. Passei blush aqui nas bochechinhas e aqui é o palitinho. Ó, essa parte de trás, ela é totalmente igual e ele fica assim. A outra opção de sorvetinho que eu fiz foi essa aqui, com costura tudo com fio da mesma cor nos granuladinhos, passei blush nas bochechas, mudei a cor do olho, fiz mais cílios, mudei também o jeito da costura da boca e o palitinho embaixo também. Atrás ficou da mesma forma e ela ficou assim.